O sol castigava a pequena cidade de Morrinhos, no interior de Goiás. O calor de janeiro fazia o asfalto parecer uma chapa quente, enquanto a poeira vermelha dançava no ar, suspensa pela brisa ocasional que trazia um alívio momentâneo aos moradores. Era a véspera da maior festividade local, a Exposição Agropecuária, evento que por uma semana transformava a pacata cidade em um centro de encontros, negócios e música sertaneja. Miguel Oliveira, um menino de 12 anos, magro, de cabelos castanhos despenteados e olhos vivos, caminhava pela estrada de terra que levava ao sítio de seu avô Sebastião. Diferente de muitos garotos de sua idade que sonhavam com videogames ou futebol, Miguel tinha uma paixão: cavalos e música sertaneja. Não qualquer música sertaneja, mas especialmente as canções de Leonardo, seu ídolo desde que se entendia por gente. "Vô, cheguei!" gritou Miguel, entrando no pequeno curral ao lado da casa simples de madeira. Sebastião, um homem de 70 anos com o rosto marcado pelo sol e mãos calejadas de uma vida inteira no campo, sorriu ao ver o neto. Estava escovando o Trovão, um cavalo malhado que tinha visto dias melhores. "E aí, meu filho, veio ver se o Trovão já está pronto para o desfile amanhã?" Miguel aproximou-se do animal com reverência. Trovão não era um quarto de milha impressionante como os que pertenciam aos fazendeiros ricos da região. Era um cavalo mestiço, já com quase 20 anos, que seu avô havia comprado de um vizinho quando este decidiu se mudar para a cidade. Tinha manchas brancas e marrons, uma crina já não tão brilhante e uma cicatriz na pata traseira direita, resultado de um acidente antigo. "Ele tá lindo, vô." Miguel passou a mão no pescoço do animal. "Amanhã vamos ser os melhores do desfile, não é, Trovão?" Sebastião hesitou antes de falar, coçando a barba por fazer. "Miguel, você tem certeza que quer participar do desfile com o Trovão? Os filhos do Coronel Mendonça vão estar lá com aqueles cavalos importados. O pessoal do Aras Bela Vista também. Mas nenhum deles ama os cavalos como eu amo o Trovão", respondeu Miguel com a convicção que só as crianças possuem. "E amanhã é especial, vô. O Leonardo vai estar lá. Ele vai ver a gente no desfile." Sebastião sorriu, resignado. Não tinha coragem de destruir o sonho do neto. Desde que o pai de Miguel havia partido para São Paulo em busca de trabalho, deixando o menino aos cuidados dele e da avó, o garoto se apegara ainda mais ao velho cavalo e à música, especialmente depois que a mãe de Miguel faleceu 3 anos atrás. "O Leonardo tem muito mais o que fazer do que ficar olhando desfile de cavalos, meu filho", disse gentilmente. "Ele vai estar lá só para fazer o show à noite." "Mas e se ele estiver? E se ele me vir com o Trovão e gostar tanto que me chamar para conhecer ele de perto?" Os olhos de Miguel brilhavam com a possibilidade. Sebastião não respondeu. Apenas continuou escovando o cavalo, enquanto Miguel falava sem parar sobre como seria incrível cavalgar na frente de seu ídolo, como tinha ensaiado fazer uma reverência montado no Trovão, e como tinha economizado para comprar uma bandana vermelha para amarrar no pescoço, igual a que Leonardo usava nos shows. À noite, deitado em sua cama simples, Miguel não conseguia dormir. Pela janela aberta entrava o ar quente da noite goiana e os sons dos grilos e sapos. De olhos abertos, encarando o teto, ele imaginava o desfile do dia seguinte. Via-se montado em Trovão, perfeitamente alinhado, passando em frente ao palanque onde Leonardo estaria. Em sua imaginação, o cantor o notava imediatamente, impressionado com sua habilidade e conexão com o cavalo, apesar da idade do animal. "Um dia vou", murmurou para si mesmo, "vou ser igual ao Leonardo. Vou cantar, vou ter um rancho grande e vou ter muitos cavalos. Mas nunca vou esquecer do Trovão." Com esse pensamento, Miguel finalmente adormeceu, enquanto na cidade os preparativos para a grande exposição continuavam noite adentro. A manhã de sábado trouxe o burburinho típico de dia de festa para Morrinhos. Bandeiras coloridas tremulavam ao longo da avenida principal.
Barracas de comidas típicas e artesanato alinhavam-se no entorno do parque de exposições, e o cheiro de poeira misturado ao aroma de churrasco, pipoca e algodão doce permeava o ar. Miguel acordou com o primeiro canto do galo. Mal tinha dormido, mas a excitação era tanta que não sentia cansaço algum. Vestiu sua melhor roupa, uma camisa xadrez que tinha ganho no Natal, calça jeans e botas que eram um pouco grandes demais. Tinham sido do primo mais velho e ainda esperavam que seu pé crescesse para caber perfeitamente. "Vó, cadê a bandana que comprei?" perguntou a avó, Dona Cida, uma senhora de cabelos brancos e sorriso doce, que já preparava um café reforçado na cozinha. "Tá em cima da cômoda já passadinha", respondeu ela, servindo um copo de café com leite. "Tu come direito, tia menino. Vai precisar de força para segurar as rédeas do trovão." Miguel engoliu rapidamente o café com leite e o pão com manteiga. Pegou a bandana vermelha e correu para o curral, onde seu avô já preparava trovão. O animal estava excepcionalmente bonito para seus padrões. A crina tinha sido trançada com fitas azuis e brancas, o pelo escovado até brilhar, e o arreio, embora antigo, estava impecavelmente limpo. "Vô, o senhor deixou o trovão uma beleza!" exclamou Miguel, os olhos arregalados de admiração. Sebastião sorriu, orgulhoso do próprio trabalho. "Fiz o que pude. Trovão pode não ser o cavalo mais jovem ou mais caro, mas tem coração. Isso ele tem." Enquanto caminhavam lentamente em direção à cidade, Miguel montado em Trovão e Sebastião guiando o animal pela rédea, o menino não parava de falar sobre Leonardo. Tinha decorado todas as músicas, sabia detalhes sobre a carreira, desde os tempos de dupla com o irmão Leandro até a carreira solo após a morte deste. Sabia que o Leonardo começou a vida trabalhando na roça. Igual a gente, vô, ele vendia frutas na feira. Nem sempre foi famoso. Sebastião assentiu, admirando a paixão do neto. "É verdade. Muita gente que é grande hoje começou pequeno, Miguel. É importante lembrar disso." Ao chegarem à entrada do parque de exposições, o clima de festa era contagiante. Dezenas de cavalos de raça e seus proprietários, a maioria fazendeiros prósperos da região, preparavam-se para o desfile que abriria oficialmente a exposição. Miguel sentiu um frio na barriga ao ver os animais magníficos ao seu redor. Cavalos árabes, quarto de milha, manga larga, todos impecáveis, com arreios caros e cavaleiros em trajes impecáveis. Alguns o olharam com curiosidade, outros com desdém mal disfarçado. "Olha só quem resolveu participar este ano", disse em voz alta Pedro Mendonça, filho do maior fazendeiro da região. Um garoto de 14 anos montado em um impressionante quarto de milha negro, o Miguelzinho e seu pangaré. Algumas risadas soaram ao redor. Miguel sentiu o rosto queimar, mas manteve o queixo erguido. "O Trovão é um cavalo muito bom", defendeu-se, embora sua voz tenha saído menos firme do que gostaria. "Claro que é", zombou Pedro. "Bom para virar ração. Esse aí já devia ter ido pro abate há muito tempo." Sebastião, que ouvia a conversa, deu um passo à frente. "Respeite os outros, rapaz. Seu pai não lhe ensinou boas maneiras?" Pedro recuou um pouco diante da figura do velho, mas manteve o sorriso debochado. "Desculpe, seu Sebastião. Só estou surpreso de ver vocês aqui. Este desfile geralmente é para apresentar o melhor da região, entende?" Antes que Sebastião pudesse responder, um alto-falante anunciou que os participantes deveriam se posicionar para o início do desfile. Pedro e seus amigos se afastaram, ainda rindo. "Não liga para eles, meu filho", consolou Sebastião, ajudando Miguel a ajustar a postura no cavalo. "E você e o Trovão têm tanto direito de estar aqui quanto qualquer um." Miguel assentiu, mas as palavras cruéis haviam machucado. Olhou para Trovão, que parecia pequeno e velho em comparação aos outros cavalos. Por um momento, duvidou da decisão de participar do desfile. "E se rirem da gente, vô?" perguntou em voz baixa. "Aí você ergue a cabeça ainda mais alto", respondeu o avô com firmeza. "Lembra do que falei sobre o Leonardo? Ele também começou de baixo."
Você acha que ninguém riu dele no começo? A menção ao ídolo devolveu um pouco da confiança a Miguel. Amarrou a bandana vermelha no pescoço, exatamente como tinha visto Leonardo fazer, e respirou fundo. O desfile começou ao som da banda municipal. Um a um, os cavaleiros entraram na pista central do Parque de Exposições, que estava lotada de espectadores. Miguel era o penúltimo da fila, apenas à frente de um grupo de crianças pequenas em pôneis que fecharia o desfile. Quando chegou sua vez de entrar, Miguel sentiu todos os olhares se voltarem para ele e Trovão. Ouviu alguns risos abafados, alguns comentários em voz baixa. Pedro e seus amigos, que já haviam completado o percurso e estavam parados no outro lado da arena, apontavam e riam abertamente. Miguel concentrou-se em manter a postura ereta, como seu avô havia ensinado. Trovão caminhava em um ritmo constante, a cabeça erguida como se também sentisse o escrutínio. Passaram em frente ao palanque onde estavam as autoridades locais, o prefeito, vereadores, organizadores da exposição. Não havia sinal de Leonardo. Claro que não, pensou Miguel com uma pontada de decepção. Por que Leonardo estaria assistindo ao desfile? Ele provavelmente só chegaria à noite, para o show. Foi quando o pior aconteceu. Ao passarem pelo sistema de som, um técnico deixou cair um equipamento, produzindo um estrondo metálico seguido de um chiado agudo no alto-falante. Trovão, assustado, empinou-se levemente. Não foi nada grave. Miguel conseguiu controlar o animal rapidamente, mas foi o suficiente para arrancar gargalhadas da plateia e, especialmente, de Pedro e seu grupo. "Olha o pangaré dançando!" gritou alguém, e mais risadas se seguiram. Miguel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Continuou o percurso com o rosto em chamas, ouvindo os risos que pareciam vir de todos os lados. Quando finalmente saiu da arena, encontrou seu avô esperando-o com um olhar preocupado. "Você foi muito bem, meu filho", disse Sebastião, ajudando-o a desmontar. "Não ligue para esses bobos." Miguel apenas assentiu, incapaz de falar. Sentia-se humilhado e pequeno. Todo seu sonho de impressionar, de talvez ser notado por seu ídolo, havia se transformado em um pesadelo de vergonha. "Vamos para casa, vô", murmurou finalmente. "Não quero mais ficar aqui." Sebastião olhou para o neto com tristeza. "E o show do Leonardo? Não era o que você mais queria ver?" Miguel hesitou. Queria muito ver o show, mas a ideia de encontrar Pedro e os outros novamente, de enfrentar mais risos e zombarias, era dolorosa demais. "Posso ouvir as músicas dele em casa", respondeu, acariciando o pescoço de Trovão, como se pedisse desculpas ao animal por tê-lo exposto àquela situação. Sebastião suspirou. "Como quiser, meu filho. Mas lembre-se, quem desiste no primeiro obstáculo nunca chega a lugar nenhum." Miguel não respondeu. Montou novamente em Trovão e, cabisbaixo, iniciou o caminho de volta para o sítio, deixando para trás o burburinho da exposição e o sonho de um encontro que nunca aconteceria. O sol começava a se pôr quando Miguel e Sebastião chegaram à estrada de terra que levava ao sítio. O céu ganhava tons alaranjados e o calor do dia cedia lugar a uma brisa mais fresca. Miguel permanecia em silêncio, montado em Trovão, ainda processando a humilhação sofrida no desfile. Estavam a cerca de 2 quilômetros de casa quando ouviram o som de um motor se aproximando. Sebastião puxou Trovão para a beira da estrada para dar passagem. Uma caminhonete preta, grande e reluzente, com vidros escuros, levantava poeira ao se aproximar. "Deve ser gente da cidade indo para alguma fazenda", comentou Sebastião, mais para quebrar o silêncio do que por real interesse. Para surpresa deles, porém, a caminhonete reduziu a velocidade ao se aproximar e parou alguns metros à frente. Miguel observou curioso quando o vidro do motorista baixou e um homem de meia idade, com barba grisalha bem aparada, colocou a cabeça para fora. "Boa tarde, estamos um pouco perdidos. Estamos procurando a entrada da fazenda Santa Helena. Sabe nos informar?"
Sebastião aproximou-se da caminhonete. Fica a uns 5 quilômetros daqui, seguindo reto. Tem um portal grande de madeira com o nome. Não tem como errar. Muito obrigado, respondeu o homem. Foi então que o vidro traseiro baixou e um rosto conhecido apareceu. Miguel sentiu o coração parar. Ali, a menos de 2 metros dele, estava Leonardo, o Leonardo, seu ídolo, o homem cujas músicas embalavam seus sonhos. O cantor que ele tinha esperado ver, ainda que de longe, no show daquela noite. E aí, tudo bem? Cumprimentou Leonardo com um sorriso amigável. Bonito cavalo. Miguel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estava literalmente sem palavras. Sebastião, percebendo o estado do neto, respondeu por ele. Obrigado. É o Trovão, cavalo do meu neto Miguel aqui. Estávamos voltando da exposição agropecuária. Ah, é hoje a abertura, não é? Disse Leonardo, parecendo genuinamente interessado. Estamos indo para lá agora. Vou fazer um show mais tarde. Miguel finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula. Eu sei. O senhor é meu ídolo. Leonardo sorriu. É mesmo? Fico feliz em ouvir isso. Ele conhece todas as suas músicas, disse Sebastião com orgulho. Canta o dia inteiro enquanto cuida do trovão. Leonardo olhou mais atentamente para o menino e o cavalo. Seus olhos se detiveram na bandana vermelha no pescoço de Miguel, idêntica à que ele mesmo costumava usar. Gostei do seu estilo, garoto, comentou com um sorriso. Por que estão indo embora tão cedo? O show só começa às 9. Miguel baixou os olhos, a vergonha do que havia acontecido no desfile, voltando com força. Não deu muito certo nossa participação no desfile. Como assim? Perguntou Leonardo, parecendo genuinamente curioso. Sebastião, percebendo o desconforto do neto, explicou brevemente o ocorrido. Alguns meninos da cidade riram do trovão por ele ser mais velho. Quando ele se assustou com um barulho, a plateia também riu. Leonardo franziu o senho. Mas isso não está certo. Um cavalo não deve ser julgado pela idade ou aparência, mas pelo coração e pela conexão com seu cavaleiro. Olhou diretamente para Miguel. Você gosta muito dele, não é? Miguel assentiu vigorosamente. Mais do que tudo, ele é meu melhor amigo. Leonardo pareceu ponderar por um momento. Então, para surpresa de todos, abriu a porta da caminhonete e desceu. Aproximou-se de Trovão com respeito, estendendo a mão para que o animal o cheirasse antes de acariciar seu pescoço. Um belo animal, disse com sinceridade. Dá para ver que é bem cuidado. Olhou para Miguel. Você vai voltar para a exposição para ver meu show? Miguel hesitou, dividido entre o desejo de ver seu ídolo se apresentar e o medo de enfrentar mais zombarias. Acho que não, respondeu baixinho. Não quero encontrar aqueles meninos de novo. Leonardo assentiu, compreensivo. Então, como se tomasse uma decisão repentina, disse, tenho uma ideia melhor. Por que você e seu avô não vêm comigo agora? Podem me acompanhar até o camarim, conhecer a equipe e depois assistem ao show da área VIP. O que acham? Os olhos de Miguel se arregalaram. Sério? Podemos mesmo? Leonardo sorriu. Claro. Mas tem um probleminha. Não cabem você, seu avô e o Trovão na caminhonete. Posso ir a cavalo, sugeriu Miguel imediatamente, empolgado demais com a possibilidade para sequer considerar o cansaço ou a distância. É muito longe, meu filho, ponderou Sebastião. Na verdade, não é tão longe, respondeu Leonardo. E tenho uma ideia. Que tal se você for a cavalo e nós seguimos devagar na caminhonete ao seu lado? Seu avô pode vir conosco. Quando chegarmos próximos à cidade, paramos e colocamos o Trovão no trailer que deve estar me esperando na entrada da exposição. Miguel mal podia acreditar no que estava ouvindo. Não só conheceria seu ídolo de perto, como chegaria à exposição montado em Trovão, escoltado pela caminhonete de Leonardo. Era mais do que qualquer sonho que já tinha tido. Posso, vô, por favor, implorou. Sebastião, embora surpreso com o rumo dos acontecimentos, não conseguiu resistir à alegria estampada no rosto do neto.
a mesma alegria que tinha desaparecido após o desfile. Além disso, o próprio Leonardo parecia sincero em seu convite. Se não for incômodo, começou Sebastião. De maneira nenhuma, garantiu Leonardo. Na verdade, será um prazer ter companhia local. E assim, para espanto de Miguel, ele se viu cavalgando ao lado da caminhonete de seu ídolo, conversando com Leonardo que, com o vidro aberto, fazia perguntas sobre a região, sobre Trovão e sobre os sonhos do menino. Também quero ser cantor igual ao senhor, confessou Miguel, e ter um rancho grande com muitos cavalos. É um bom sonho, aprovou Leonardo. Eu comecei com muito menos do que você já tem. Não tinha nenhum cavalo. Quando se aproximaram da entrada da exposição, como prometido, um trailer para transporte de animais esperava. A equipe de Leonardo, inicialmente surpresa com a chegada do artista acompanhado de um menino a cavalo, rapidamente ajudou a acomodar Trovão. Miguel desmontou relutante, acariciando o pescoço do animal. Ele vai ficar bem aqui, garantiu um dos assistentes de Leonardo. Vamos cuidar dele como se fosse do patrão. Entrando pela entrada dos artistas, Miguel e Sebastião se viram em um mundo totalmente novo. O backstage de um grande show sertanejo. Técnicos corriam de um lado para o outro, músicos afinavam instrumentos, produtores falavam em rádios comunicadores. E, no centro de tudo, Leonardo os guiava com a naturalidade de quem estava acostumado àquele ambiente, mas com a humildade de quem não esquecia suas origens. E venha, Miguel, chamou Leonardo, conduzindo-os a uma área mais tranquila. Quero lhe mostrar uma coisa antes do show. O camarim de Leonardo era mais simples do que Miguel havia imaginado. Uma sala modesta, com um sofá, algumas cadeiras, uma mesa com frutas, água e refrigerantes, e um espelho grande onde o artista provavelmente faria os últimos ajustes antes de subir ao palco. Não havia luxo excessivo ou extravagâncias, apenas o necessário para que ele e sua equipe se preparassem confortavelmente. Fiquem à vontade, disse Leonardo, indicando o sofá para que Miguel e Sebastião se sentassem. Aceitem algo? Água, refrigerante? Um refrigerante seria bom, respondeu Miguel timidamente, ainda não acreditando que estava ali, no camarim de seu ídolo. Enquanto Leonardo servia as bebidas, um homem de óculos e prancheta entrou apressado no camarim. Léo, precisamos rever a ordem do setlist. O prefeito pediu para incluir Pense em Mim no início, já que é a música preferida dele. Leonardo riu. Marcos, estes são Miguel e Sebastião, meus convidados especiais de hoje. Pessoal, este é Marcos, meu produtor e amigo há mais de 20 anos. Marcos cumprimentou-os rapidamente, mas era evidente que sua mente estava ocupada com os detalhes do show. Sobre o setlist, continuou Leonardo, vamos manter como está. Pense em Mim, fica para o final, como sempre. É melhor para a dinâmica do show. Voltou-se para Miguel. Qual é a sua música preferida? Miguel, pego de surpresa, gaguejou. Eu gosto de todas, mas acho que, entre tapas e beijos, é a que mais gosto. Leonardo sorriu. Bom gosto. Essa tem uma história e tanto. Virou-se para Marcos. Inclua, entre tapas e beijos, logo após, essas mulheres. Vamos fazer uma dedicatória especial. Os olhos de Miguel se arregalaram. O senhor vai dedicar uma música para mim? Claro, respondeu Leonardo com naturalidade. Você é meu convidado de honra hoje. Sebastião observava tudo com um misto de gratidão e admiração. Nunca imaginara que um artista do calibre de Leonardo pudesse ser tão simples e acessível. Havia histórias de famosos que tratavam mal seus fãs, que se recusavam a tirar fotos ou dar autógrafos, mas Leonardo parecia genuinamente feliz em proporcionar aquela experiência a seu neto. A porta do camarim abriu-se novamente e entraram 3 músicos, provavelmente parte da banda de Leonardo. Pessoal, estes são Miguel e Sebastião, apresentou Leonardo. Miguel é um grande fã e também um excelente cavaleiro. E futuro cantor sertanejo,
acrescentou Sebastião com orgulho. É mesmo? Perguntou um dos músicos, um homem de barba que carregava um violão. Você canta, Miguel? Miguel enrubesceu. Só em casa quando estou cuidando do Trovão. Trovão é o cavalo dele, explicou Leonardo. Um belo animal que alguns idiotas na exposição resolveram desrespeitar hoje. Os músicos balançaram a cabeça, compreendendo a situação. Sabe o que eu acho? Disse o homem do violão, ajustando o instrumento. Que deveríamos ouvir o Miguel cantar agora mesmo. Miguel sentiu o sangue gelar. Eu? Cantar aqui? Não sei não. Eu não sei cantar direito. Leonardo sentou-se ao lado dele no sofá. Todos começamos assim, Miguel. Eu também tinha vergonha no início. Mas se você realmente quer ser cantor um dia, precisa começar a se acostumar com os olhares. Posso tocar para você, ofereceu o músico. Qual música você gostaria de cantar? Miguel pensou um momento. Talismã? Eu sei essa de cor. O violonista sorriu e começou os primeiros acordes da canção. Miguel olhou para o avô que assentiu encorajador. Respirou fundo e, quando chegou o momento, começou a cantar com voz trêmula. Eu tenho um talismã, um amuleto, que eu carrego junto ao coração. Sua voz, inicialmente hesitante, foi ganhando confiança com o passar dos versos. Não era uma voz excepcional, mas tinha afinação natural e, principalmente, emoção. Miguel cantava com a alma, como quem realmente sentia cada palavra. Quando terminou, houve um momento de silêncio no camarim. Então, Leonardo começou a aplaudir, seguido pelos músicos e por Sebastião, cujos olhos marejaram de orgulho. Você tem talento, garoto, disse Leonardo com sinceridade. Precisaria de técnica, claro, mas o principal já está aí. Sentimento. Você canta com o coração. Miguel mal podia conter a felicidade. Seu ídolo, o homem cujas músicas ele cantava sozinho no curral, acabara de elogiar sua voz. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer. Leonardo consultou o relógio. Temos mais 1 hora até o show. Miguel, que tal vir comigo verificar como está o Trovão? Depois podemos dar uma olhada no palco. Miguel assentiu entusiasticamente. Enquanto seguiam para onde Trovão estava alojado, Leonardo fez mais perguntas sobre a vida do menino, sobre a escola, sobre como aprendeu a montar, sobre seus planos para o futuro. Miguel, cada vez mais à vontade, contou sobre a mãe que havia falecido, sobre o pai que trabalhava em São Paulo e mandava dinheiro todo mês, sobre como o avô lhe ensinara tudo o que sabia sobre cavalos. Sabe, Miguel, disse Leonardo quando chegaram ao trailer onde Trovão descansava. Sua história me lembra muito a minha própria infância. Eu também cresci no interior, também tive que enfrentar dificuldades. A diferença é que você já tem algo que eu só fui conseguir muito mais tarde. O quê? Perguntou Miguel, curioso. Alguém que acredita em você, respondeu Leonardo, olhando para Sebastião, que o seguia alguns passos atrás. Seu avô apoia seu sonho. Isso faz toda a diferença. Trovão relinchou ao ver Miguel, que imediatamente foi acariciá-lo. O animal parecia tranquilo, bem acomodado no trailer limpo e espaçoso. Ele parece contente, observou Leonardo. Vocês têm uma conexão especial. Dá para perceber. O Trovão me entende, disse Miguel simplesmente. Quando estou triste, ele sabe. Quando estou feliz, ele também fica. Leonardo assentiu, compreendendo. É exatamente assim que deve ser a relação entre um homem e seu cavalo. Respeito mútuo, entendimento. Enquanto voltavam para o backstage, passaram pela entrada principal da exposição. Miguel notou Pedro e seus amigos parados junto à grade que separava o público da área dos artistas. Estavam claramente tentando espiar, na esperança de ver Leonardo ou alguma outra celebridade. Pedro foi o primeiro a notar Miguel caminhando ao lado de Leonardo. Seus olhos se arregalaram em descrença, e ele cutucou os amigos, apontando. Logo todos olhavam boquiabertos para a cena improvável. O garoto que horas antes eles haviam ridicularizado agora caminhava ao lado do artista principal do evento, conversando como se fossem velhos amigos. Leonardo percebeu os olhares e,
surpreendentemente, acenou para os garotos. Conhece esses meninos? Perguntou a Miguel. Miguel hesitou. São os que riram do trovão no desfile. Leonardo estreitou os olhos. Entendo. Por um momento, pareceu que ia dizer algo, mas apenas colocou a mão no ombro de Miguel e continuou caminhando. Não ligue para eles, disse quando já estavam a uma distância segura. Pessoas assim sempre existirão. O importante é como você reage. É difícil não ligar, admitiu Miguel. Dói quando riem do trovão. Sei como é, respondeu Leonardo. Sabe quantas vezes riram de mim quando comecei? Olha o caipira querendo ser cantor, diziam. Mas sabe o que eu fazia? Ele sorriu, um brilho maroto nos olhos. Eu subia no palco e mostrava meu valor, e é exatamente isso que você vai fazer hoje. Miguel olhou para ele, confuso. Como assim? Leonardo sorriu misteriosamente. Você vai ver. Agora vamos. Tenho que me preparar para o show. De volta ao camarim, a movimentação havia aumentado. Maquiadores, figurinistas, técnicos de som, todos trabalhando nos preparativos finais. Miguel e Sebastião foram acomodados em um canto, de onde podiam observar tudo sem atrapalhar. Nunca imaginei que tinha tanta gente envolvida em um show, comentou Sebastião. É como um pequeno exército, concordou Leonardo, que agora recebia os últimos retoques de maquiagem. Cada pessoa tem uma função essencial. Faltando 15 minutos para o início do show, Marcos, o produtor, entrou no camarim. Está na hora, Léo. O público já está impaciente. Leonardo levantou-se, ajustou o chapéu e a roupa. Estava pronto para o show, emanando uma energia diferente, uma presença de palco que Miguel nunca tinha visto antes, mesmo nos vídeos e DVDs que assistira inúmeras vezes. Miguel, Sebastião, vocês vão ficar em um lugar especial, bem próximo ao palco, disse Leonardo, e vão conseguir ver tudo de perto. Um assistente conduziu-os até uma área lateral do palco, protegida por grades, de onde tinham visão privilegiada tanto do palco quanto da plateia, que já lotava o espaço em frente ao palco. Milhares de pessoas gritavam, assoviavam, cantavam trechos de músicas de Leonardo, criando um burburinho ensurdecedor. Olha quanta gente, vô! Exclamou Miguel, maravilhado com a multidão. Pois é, meu filho, o Leonardo é muito querido. As luzes se apagaram e a multidão explodiu em gritos ainda mais altos. Uma introdução musical começou a tocar, e as luzes do palco acenderam aos poucos, revelando a banda já posicionada. Então, Leonardo surgiu, caminhando até o centro do palco, com a confiança de quem está em casa. Boa noite, morrinhos! Sua voz ressoou nos alto-falantes, provocando uma nova onda de gritos e aplausos. O show começou com Eu Juro, uma de suas músicas mais animadas. A plateia cantava junto, acompanhando cada palavra. Miguel, da sua posição privilegiada, observava tudo com olhos arregalados de admiração. Seu ídolo, ali, a poucos metros dele, dando um show para milhares de pessoas. E, de alguma forma, ele, Miguel, estava fazendo parte daquilo tudo. Após a terceira música, Leonardo fez uma pausa para falar com o público. Hoje quero compartilhar algo especial com vocês, disse, enquanto a banda continuava tocando suavemente ao fundo. No caminho para cá, conheci um jovem cavaleiro e seu cavalo, Trovão. Eles participaram do desfile hoje mais cedo, mas, infelizmente, algumas pessoas acharam que era adequado rir de um menino e seu animal de estimação. Isso me deixou triste, sabe? Porque quem ri dos sonhos dos outros, quem diminui o esforço alheio, está apenas mostrando o quão pequeno é por dentro. Um murmúrio percorreu a plateia. Miguel não conseguia acreditar que Leonardo estava falando dele, defendendo-o publicamente. Mas esse jovem tem algo que muitos adultos não têm: coragem e determinação. E mais do que isso, ele tem talento. Leonardo fez uma pausa dramática. Miguel, você pode vir aqui? Miguel congelou. Seu coração disparou, e ele olhou para o avô em pânico. Sebastião sorriu encorajador. Vai, meu filho, esta é sua chance.
Com passos hesitantes, Miguel caminhou até o palco. Um assistente ajudou-o a subir, e de repente ele estava ali, sob os holofotes, ao lado de Leonardo, diante de milhares de pessoas. Suas pernas tremiam, e ele tinha certeza de que todos podiam ouvir seu coração batendo. "Este é Miguel", apresentou Leonardo, colocando o braço ao redor dos ombros do menino. "E ele tem um sonho, ser cantor sertanejo um dia. O que vocês acham de darmos uma chance a ele?" A plateia respondeu com gritos e aplausos de aprovação. Miguel sentiu-se tonto com a situação. Estava realmente acontecendo? Ou era um sonho do qual acordaria a qualquer momento? "Vamos cantar Talismã juntos", propôs Leonardo. "Você conhece, não é?" Miguel assentiu, incapaz de falar. Leonardo fez um sinal para a banda e os primeiros acordes começaram a soar. O cantor aproximou o microfone dos lábios e iniciou. "Eu tenho um talismã, um amuleto que eu carrego junto ao coração." Quando chegou a vez de Miguel cantar, Leonardo aproximou o microfone dele. Por um instante terrível, Miguel pensou que nenhum som sairia. Mas então, como se uma força maior o guiasse, começou a cantar. Sua voz, amplificada pelos alto-falantes, soou clara e afinada pela arena. "É o retrato de um amor perfeito que eu guardo na palma da mão." Leonardo sorriu, aprovando, e juntou sua voz à de Miguel para o refrão. Juntos, suas vozes se harmonizavam perfeitamente, como se tivessem ensaiado por semanas. A plateia delirava, muitos erguendo os celulares para registrar o momento improvável. No meio da multidão, Miguel avistou Pedro e seus amigos, boquiabertos, incrédulos. O mesmo grupo que horas antes rira dele e de Trovão, agora o assistia cantar no palco ao lado de Leonardo. A ironia da situação não escapou ao menino, que sentiu uma onda de confiança percorrer seu corpo. Quando a música terminou, a plateia explodiu em aplausos. Leonardo abraçou Miguel, que tinha os olhos marejados de emoção. "Você arrasou, garoto", disse o cantor ao seu ouvido. "Tem uma estrela brilhando sobre você." Mas Leonardo não havia terminado. Mantendo Miguel ao seu lado, dirigiu-se novamente ao público. "E isso ainda não é tudo, pessoal. Miguel não é apenas um talento musical. Ele também tem uma conexão especial com seu cavalo, Trovão, um animal que alguns julgaram pela aparência, não pelo coração." Fez uma pausa significativa. "Na próxima exposição agropecuária, quero ver todos vocês aplaudindo Miguel e Trovão no desfile. E até lá, tenho um presente para eles." Leonardo fez um sinal, e 2 assistentes entraram no palco, trazendo uma caixa. O cantor abriu-a e retirou um arreio novo, reluzente, com detalhes em prata. "Isto é para o Trovão", anunciou, entregando o arreio a Miguel. "E tem mais." De dentro da caixa, Leonardo retirou algo que fez Miguel arfar, um chapéu de cowboy quase idêntico ao que o próprio cantor usava. "E isto é para você, Miguel", disse, colocando o chapéu na cabeça do menino, ajustando-o cuidadosamente. "Para que nunca esqueça deste dia e do que aprendeu, que não importa o que os outros pensem ou digam, o que importa é o que você sente aqui dentro." E apontou para o coração do menino. A plateia aplaudia de pé. Miguel, com o novo chapéu e o arreio nos braços, não conseguia mais conter as lágrimas. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de pura e simples felicidade. "Chais, obrigado", sussurrou para Leonardo, as palavras quase engasgadas na garganta. "Não, Miguel", respondeu o cantor, com um sorriso genuíno. "Eu é que agradeço. Você me lembrou de algo importante hoje. Que nossos sonhos são preciosos demais para deixarmos que qualquer um os diminua." Com um último abraço, Leonardo conduziu Miguel de volta à área lateral do palco, onde Sebastião esperava com os olhos também marejados. O show continuou, mais vibrante do que nunca, com Leonardo dedicando, entre tapas e beijos, especialmente a Miguel, como havia prometido. No final da noite, quando a última música havia sido cantada e o público começava a se dispersar, Miguel e Sebastião foram conduzidos novamente ao camarim. Leonardo, ainda energizado pelo show,
os recebeu com um grande sorriso. E então? O que acharam? Foi o melhor dia da minha vida, respondeu Miguel com sinceridade absoluta, ajustando o chapéu novo que não tinha tirado nem por um segundo. Leonardo riu. Do meu também, garoto. Do meu também. O domingo amanheceu ensolarado em Morrinhos. No sítio de Sebastião, Miguel acordou cedo, como sempre, mas desta vez não precisou de despertador. A excitação da noite anterior ainda corria em suas veias, tornando impossível dormir mais. Saltou da cama e a primeira coisa que fez foi verificar se o chapéu que Leonardo lhe dera ainda estava ali, sobre a cômoda. Estava, é claro, não tinha sido um sonho. Ao lado do chapéu, o arreio novo para trovão reluzia sob a luz do sol que entrava pela janela. Miguel vestiu-se rapidamente e correu para o curral. Trovão, que havia sido trazido de volta ao sítio na noite anterior pela equipe de Leonardo, relinchou ao vê-lo. "Bom dia, campeão!" cumprimentou Miguel, acariciando o pescoço do animal. "Você não vai acreditar no que aconteceu ontem. Enquanto tratava de Trovão, contava-lhe tudo em detalhes, como cantara no palco ao lado de Leonardo, como a plateia aplaudira, como recebera o chapéu e o arreio novo. Trovão, como sempre, parecia entender cada palavra, balançando a cabeça ocasionalmente como se concordasse. Sebastião apareceu no curral, trazendo uma caneca de café com leite e pão com manteiga para o neto. "Já de pé, meu filho. Pensei que ia dormir até tarde depois da noite de ontem." "Como eu poderia dormir, vô?" respondeu Miguel, aceitando o café com leite. "Estou ansioso para experimentar o arreio novo no Trovão." Sebastião sorriu. "Vai ficar bonito nele. Mas tome seu café primeiro." Enquanto comia, Miguel perguntou: "Vô, o que o senhor acha que o Leonardo quis dizer com na próxima exposição agropecuária? Ele vai voltar no ano que vem?" "Não sei, meu filho. Talvez tenha sido só um jeito de falar." Mas Sebastião estava enganado. Logo após o café, ouviram o som de um carro se aproximando. Era uma caminhonete, não a mesma da noite anterior, mas um modelo mais simples, dirigido por Marcos, o produtor de Leonardo. "Bom dia!" cumprimentou ele ao descer do veículo. "Miguel está?" "Estou aqui", respondeu o menino, aproximando-se curioso. "Aconteceu alguma coisa?" Marcos sorriu. "Aconteceu que o Leonardo não consegue tirar você e seu cavalo da cabeça. Ele teve uma ideia ontem à noite, depois do show, e me pediu para vir conversar com vocês." Sebastião convidou Marcos para entrar, mas o produtor preferiu ficar ali mesmo, no terreiro em frente à casa. "É o seguinte", explicou ele, retirando alguns papéis do bolso. "O Leonardo tem um projeto social chamado Estrelas do Sertão. É uma escola de música e artes para jovens talentos do interior do Brasil. Ele ficou realmente impressionado com você ontem, Miguel, e gostaria de oferecer uma bolsa de estudos." Miguel e Sebastião se entreolharam, surpresos. "Uma bolsa de estudos?" repetiu Sebastião. "Para estudar o que exatamente?" "Música, claro", respondeu Marcos. "Da violão, canto, teoria musical. A escola fica em Goiânia, mas tem um sistema de semi-internato. Miguel poderia ir para lá durante a semana e voltar para casa nos finais de semana." Miguel sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade incrível, algo com que nem sonhava. Aprender música formalmente, talvez um dia seguir os passos de seu ídolo. Mas havia um problema. "E o Trovão?" perguntou. "Não posso deixá-lo." Marcos sorriu, como se já esperasse a pergunta. "O Leonardo pensou nisso também. Parte do projeto inclui aulas de equitação. A escola tem um aras onde os alunos aprendem a cuidar dos animais. Trovão seria muito bem-vindo lá." Miguel mal podia acreditar no que ouvia. Não só teria a chance de estudar música, como poderia levar Trovão com ele. Era perfeito demais para ser verdade. "Mas deve custar caro", comentou Sebastião. "Sempre prático. Não temos condições." "É uma bolsa integral", interrompeu Marcos. "Todas as despesas pagas, alimentação, moradia, material didático, tudo.
O único requisito é dedicação e comprometimento. E, pelo que o Leonardo me contou, isso o Miguel tem de sobra. Sebastião parecia emocionado demais para falar. Colocou a mão no ombro do neto, apertando-o gentilmente. O que você acha, meu filho? Miguel estava dividido entre a excitação e o medo. Era uma oportunidade única, mas significava deixar o avô, a avó, o sítio, tudo o que conhecia. Posso mesmo voltar todos os finais de semana? Perguntou a Marcos. Com certeza. E nas férias escolares também, claro. Miguel olhou para Trovão, que observava a cena com curiosidade. E ele vai ficar bem lá? Vai ter espaço para correr? Melhor do que aqui, garantiu Marcos. O Aras tem hectares de pasto, tratadores experientes, veterinários. Trovão vai receber os melhores cuidados. Miguel respirou fundo. A decisão não era fácil, mas no fundo ele já sabia qual seria. Eu quero ir, disse finalmente. Quero aprender a cantar, a tocar, quero ser como Leonardo um dia. Sebastião abraçou o neto, os olhos úmidos. Seu pai e sua mãe estariam muito orgulhosos, meu filho. Muito orgulhosos mesmo. Marcos sorriu, satisfeito. Ótimo. As aulas começam em 2 semanas. Até lá, vamos providenciar todos os documentos necessários. Após Marcos partir, prometendo voltar nos próximos dias com mais informações, Miguel correu para o curral. Precisava contar a novidade a Trovão. O cavalo, como se pressentisse que algo importante havia acontecido, estava especialmente atento. Vamos para Goiânia, amigão, disse Miguel, abraçando o pescoço do animal. Vamos aprender coisas novas, conhecer lugares diferentes. E um dia, quem sabe, vamos estar em um palco grande como o de ontem, com muita gente aplaudindo. Trovão relinchou suavemente, como se aprovasse o plano. Nas 2 semanas seguintes, a notícia espalhou-se pela pequena cidade. O garoto que havia sido motivo de risos no desfile agora era uma celebridade local. Todos queriam saber detalhes sobre como ele conhecera Leonardo, como fora cantar ao lado do astro, como surgira a oportunidade da bolsa de estudos. Pedro e seus amigos, antes tão arrogantes, agora o tratavam com um respeito quase reverencial. Em uma tarde, enquanto Miguel comprava mantimentos com a avó na venda, Pedro aproximou-se. Miguel, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu no desfile. Sabe, foi idiota da minha parte. Miguel olhou para o garoto que tanto o havia humilhado. Seria fácil ignorá-lo agora, ou responder com a mesma arrogância. Mas lembrou-se das palavras de Leonardo. Quem diminui os outros só mostra o quão pequeno é por dentro. Tudo bem, Pedro, respondeu com sinceridade. Está tudo bem. No dia da partida, o sítio de Sebastião estava cheio. Vizinhos, amigos, conhecidos, todos queriam se despedir de Miguel e Trovão. Uma pequena van da escola aguardava para levá-los, com um reboque especial para o cavalo. Dona Cida não conseguia conter as lágrimas enquanto abraçava o neto. E você vai se alimentar direitos, não é? E vai usar agasalho quando estiver frio? Vou sim, vó, prometeu Miguel, também emocionado. E volto todo final de semana. É rapidinho. Sebastião ajudou a carregar a pequena mala de Miguel para a van. Não havia muito para levar. Algumas roupas, fotografias, o chapéu que Leonardo lhe dera. Lembre-se, meu filho, disse o avô enquanto se despediam. Não importa onde você vá ou o que consiga na vida. O que importa é o homem que você se torna. Seja sempre honesto, trabalhador e humilde, como foi até hoje. Eu prometo, vô. Quando finalmente a van partiu, com Trovão confortavelmente instalado no reboque, Miguel olhou pela janela, observando o sítio diminuir a distância. Sentia um misto de tristeza e empolgação. Estava deixando para trás o mundo que conhecia, mas seguindo em direção ao sonho que sempre acalentara. Algumas horas depois, chegaram a Goiânia. A escola ficava nos arredores da cidade, em uma área ampla e arborizada. Tinha aspecto de uma fazenda moderna, com várias construções espalhadas pelo terreno, salas de aula, dormitórios, refeitório, estúdios de música e, ao fundo, o Haras,
Uma mulher jovem e sorridente os recebeu na entrada. Você deve ser Miguel. Eu sou Luciana, coordenadora do projeto. Seja bem-vindo à Escola Estrelas do Sertão. Miguel desceu da van, tímido, ainda segurando o chapéu que não tinha colocado na mala. E este deve ser o famoso Trovão, continuou Luciana, aproximando-se do reboque onde o cavalo aguardava pacientemente. Leonardo nos falou muito sobre vocês dois. O Leonardo está aqui? Perguntou Miguel, esperançoso. Infelizmente não hoje. Ele está em turnê pelo Nordeste, mas prometeu vir assim que possível. Ele é o patrono da escola e sempre que pode visita os alunos, dá aulas, participa dos eventos. Depois de acomodar Trovão no Haras, onde o animal pareceu imediatamente à vontade, com o amplo espaço e os outros cavalos, Luciana mostrou a Miguel seu quarto no dormitório. Era simples, mas confortável, com 2 camas, uma delas já ocupada por outro garoto que se apresentou como Lucas, de Minas Gerais. Você é o garoto que cantou com Leonardo, não é? Perguntou Lucas, impressionado. Todo mundo já ouviu falar. O vídeo está bombando na internet. Miguel não sabia disso. No sítio do avô, o acesso à internet era limitado. A ideia de que havia um vídeo dele cantando com Leonardo e que muitas pessoas estavam assistindo era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Nos dias que se seguiram, Miguel adaptou-se rapidamente à rotina da escola. Pela manhã tinha aulas regulares, português, matemática, ciências. À tarde, dedicava-se à música, aulas de violão, canto, teoria musical. E no final da tarde, passava algumas horas no Haras, cuidando de Trovão e aprendendo técnicas avançadas de equitação. Era uma vida muito diferente da que levava no sítio, mas Miguel estava feliz. Cada nova melodia que aprendia, cada técnica vocal que dominava, cada progresso com Trovão nos exercícios de adestramento, tudo o aproximava um pouco mais do sonho. 6 meses se passaram. Miguel voltava religiosamente a Morrinhos todos os finais de semana, compartilhando com os avós tudo o que estava aprendendo. Em um desses fins de semana, chegou com uma novidade especial. Vai ter um festival de talentos na escola, contou durante o jantar. Cada aluno vai apresentar uma música. E adivinha quem vai estar lá? Leonardo? Arriscou Sebastião. Isso, ele vai ser um dos jurados. E mais, o vencedor vai gravar uma música profissionalmente no estúdio dele em São Paulo. E você vai participar, meu filho? Perguntou Dona Cida. Vou, já estou ensaiando uma música, e o mais legal é que vou apresentá-la montado no Trovão. Sebastião ergueu as sobrancelhas surpreso. De como assim? Miguel explicou que tinha tido a ideia de combinar suas 2 paixões, a música e a equitação. Com a ajuda dos professores, estava ensaiando uma apresentação onde cantaria uma música enquanto conduzia Trovão em uma coreografia sincronizada. Nunca vi ninguém fazer isso antes, comentou empolgado. Vai ser único. Com certeza vais, meu filho, concordou Sebastião, orgulhoso. Com certeza vai. O grande dia chegou. O festival seria realizado no pátio central da escola, adaptado como um anfiteatro a céu aberto. Um pequeno palco havia sido montado, com equipamentos de som profissionais. Nas primeiras fileiras, cadeiras para convidados especiais e jurados. E ali, como prometido, estava Leonardo. Nos bastidores, Miguel ajustava a sela de Trovão. O animal, impecavelmente escovado e com a crina trançada, parecia sentir a importância do momento. Miguel também estava diferente. Os 6 meses na escola haviam lhe dado mais altura, mais confiança. Não era mais o menino tímido que se escondia atrás do avô. Era um jovem artista pronto para mostrar seu talento. Usava o arreio que Leonardo lhe dera, agora complementado por uma sela nova, presente da escola. E claro, o chapéu que se tornara sua marca registrada entre os colegas. Sebastião e Dona Cida estavam na plateia, junto com outros familiares dos alunos. Tinham vindo especialmente para o evento, hospedando-se em uma pequena pousada próxima à escola. Quando chegou sua vez de se apresentar, Miguel respirou fundo.
Ajustou o microfone sem fio preso à camisa e montou em trovão. Entrou na arena improvisada com o animal em passo lento, controlado. Boa noite a todos, disse ao microfone. Meu nome é Miguel Oliveira. Esta apresentação é em homenagem a duas grandes influências na minha vida. Meu avô Sebastião, que me ensinou tudo sobre cavalos e dignidade, e Leonardo, que me mostrou que os sonhos podem se tornar realidade quando acreditamos neles. Fez um sinal para o técnico de som, e uma melodia suave começou a tocar. Era Talismã, a mesma música que havia cantado com Leonardo no palco, meses atrás. Mas desta vez havia um arranjo especial, criado por ele mesmo com a ajuda dos professores. Enquanto cantava, conduzia trovão em movimentos sincronizados com a música. O cavalo respondia perfeitamente aos comandos quase imperceptíveis de seu cavaleiro, como se também sentisse a melodia. Juntos, formavam uma unidade harmoniosa, o canto límpido do menino e a elegância do velho cavalo, agora rejuvenescido pelos cuidados do Haras. Na plateia, Sebastião e Dona Cida assistiam emocionados. Leonardo, na mesa dos jurados, observava com um sorriso de aprovação. Parecia verdadeiramente impressionado com o progresso do menino que havia encontrado por acaso em uma estrada de terra. Quando a apresentação terminou, houve um momento de silêncio, seguido por aplausos entusiasmados. Miguel desmontou e fez uma reverência, com trovão ao seu lado, como havia imaginado fazer no desfile da exposição, tantos meses atrás. Leonardo foi o primeiro a se levantar, aplaudindo de pé. Logo, toda a plateia o acompanhou em uma ovação. Mais tarde, após todas as apresentações, veio o momento da premiação. Leonardo subiu ao palco para anunciar o vencedor. Todos os participantes foram excepcionais, começou ele. Mas houve uma apresentação que tocou meu coração de maneira especial. Uma apresentação que mostrou não apenas talento musical, mas também a conexão profunda entre um jovem e seu animal. Uma história de superação e determinação. Miguel conteve a respiração, mal ousando acreditar. O vencedor é Miguel Oliveira, subindo ao palco para receber o troféu, uma pequena estátua em forma de violão. Miguel não conseguia conter as lágrimas. Leonardo abraçou-o fortemente. Estou orgulhoso de você, garoto, disse. Muito orgulhoso mesmo. Depois, dirigindo-se ao público, Leonardo fez um anúncio surpreendente. Como todos sabem, o prêmio inclui a gravação de uma música em meu estúdio. Mas no caso do Miguel, quero oferecer algo mais. Um dueto comigo. Vamos gravar juntos. A plateia explodiu em aplausos novamente. Miguel olhou para Leonardo, incrédulo. É sério? Muito sério, confirmou o cantor. Você tem talento, Miguel. Um talento raro, e eu quero ajudar a mostrar esse talento ao mundo. Naquela noite, voltando para o dormitório com o troféu nas mãos, Miguel pensou em como sua vida havia mudado em apenas 6 meses. De um menino tímido do interior, ridicularizado em um desfile rural, tornara-se um estudante promissor, vencedor de um festival de talentos, prestes a gravar uma música com seu ídolo. E tudo começara com um encontro casual, em uma estrada de terra, um dia em que ele e Trovão voltavam cabisbaixos de uma humilhação pública. Às vezes, os sonhos se realizam de maneiras que a gente nem imagina, murmurou para si mesmo, colocando o troféu cuidadosamente sobre a mesa de cabeceira. Do lado de fora, a lua iluminava o Haras, onde Trovão descansava tranquilamente. O velho cavalo, outrora motivo de risos, agora era admirado por todos na escola por sua inteligência e conexão única com Miguel. No sítio em Morrinhos, o curral vazio aguardava pacientemente pelos finais de semana, quando seu jovem cavaleiro voltaria, trazendo novas histórias, novas músicas, novos sonhos. E em Goiânia, uma escola de talentos celebrava a descoberta de uma nova estrela do sertão. Um menino com chapéu de cowboy que cantava montado em um cavalo malhado chamado Trovão. A jornada de Miguel estava apenas começando.
O palco que antes parecia um sonho distante, agora se tornava realidade. E quem um dia riu do menino no desfile rural por causa do cavalo, agora aplaudia de pé quando ele puxava o microfone.